Oi, pessoal, eu sou Thaís Polimene e esse é o videocast Profissões da Economia Criativa. Sou apresentadora, curadora, roteirista e esse episódio é apresentado pelo curto-circuito Circuito Nacional Profissões da Economia Criativa Artes Cênicas, um circuito de bate-papos que a gente realizou em várias cidades do Brasil. A edição de 2023 tem patrocínio da Zilor Energia e Alimentos, do consórcio Embracon e da Sotrec. Tem apoio da Drico Impermeabilizantes e é uma realização do projeto Profissões da Economia Criativa, do canal do YouTube Utopia 2222, da Carbono 60, da Branca Lione Produções e do Ministério da Cultura por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução, que finalmente temos o Ministério da Cultura. Sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, comprido, castanho, tenho franja. Tô com um brinco de 3 tons de rosa. Tô com uma blusa de manga comprida rosa também. E as minhas tatuagens não estão aparecendo, então não precisarei falar sobre elas. E aqui na minha frente estou com Guilherme Andrade. Seja bem-vindo, Gui. Obrigado, Thaís. Faz a sua audiodescrição pra gente, por favor. Sim, eu sou um homem branco, dos olhos verdes, eu estou de óculos, tenho um cabelo liso curto, tenho um brinco na orelha esquerda, estou com anéis e pulseiras e uma camiseta verde. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Hoje a gente vai falar sobre arte cênica, sobre a função do ator, do diretor. Você é ator e diretor. Isso. E você escolheu primeiro o quê? Eu escolhi a atuação. Na verdade, não foi nem a atuação. A gente está falando sobre profissões, então vamos lá. Então, legal. Eu comecei minha carreira lá em Curitiba, no Paraná, que eu sou de lá. Uau. E lá em Curitiba eu fiz a faculdade de Direito. Gente! Que não tem muito a ver com o que eu faço hoje em dia. Mas Direito não foi a minha primeira opção. Quando eu estava na época do vestibular, eu queria fazer jornalismo. E daí a minha família falou, jornalismo não, Guilherme. Não tem campo aqui em Curitiba, não. Você vai ter que se mudar para São Paulo, para o Rio. E aí, bem na época que eu estava no vestibular, foi que saiu que jornalismo não precisava ter diploma. Eita, e daí foi uma coisa na outra, e daí eu não sabia como defender a minha ideia. Fui para publicidade e propaganda. Eu fiz publicidade. Fez publicidade, olha, deveria ter feito. Com um bom geminiano, publicidade, Exato. tá ali. Muito! E aí, pensei, nossa, eu vou pra publicidade. E daí, de novo, vieram. Não, mas é Rio de Janeiro e São Paulo. Você não vai poder continuar morando aqui. E eu, como uma criança que vim do interior do Paraná, que eu sou natural de Rebouças, de uma cidade de 13 mil habitantes. Nossa. Então, quando eu estava morando em Curitiba, já tinha sido um salto grande nessa mudança. Então, eu não me imaginava saindo de Curitiba, daquela cidade que eu já considerava uma cidade grande. E que hoje, comparando com São Paulo, é uma cidade pequena. E aí, tá bom, abandonei publicidade e fui para administração. Porque a minha tia tinha se formado em administração, tinha uma outra tia que trabalhava numa empresa, pensei, nossa, administração. Mas daí eu fui investigar um pouquinho, tinha um pouquinho de exatas, e daí não me identifiquei. E daí minha mãe falou assim, Guilherme, você podia fazer direito. Porque direito abre as portas, né? Tipo assim, para além da advocacia, você pode fazer concurso público. Eu acho que você deveria investir. E daí eu resolvi fazer direito. E daí, na metade do curso, eu pensei, vou fazer cinema. E daí, eu falei com a minha família, olha, se eu passar em cinema, posso largar o direito? Ok, Guilherme, vai. Prestei o vestibular para cinema, mas eu não passei. E daí, eu senti como se fosse o destino me falando, Guilherme, termina direito. Em paralelo, eu comecei a fazer o curso de teatro. Onde você começou a fazer? Eu fiz lá em Curitiba, no Teatro Lala Schneider. Que legal. Que é do João Luiz Fiani.
Tá. E daí foi muito legal, porque em paralelo ao direito foi me ajudando muito na faculdade, por a questão realmente né? de você aprender a falar em público. E eu já sou uma pessoa que fala bastante, mas eu não sabia como falar. Tá. E daí o teatro foi me ajudando muito, 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 tanto na carreira de advogado, como também para minha vida social, assim. Sim. Porque eu também sempre fui uma criança muito tímida. Uhum. E daí, por mais que eu gostava de falar, eu tinha que me sentir confortável no ambiente para poder falar bastante. É isso. Então, tipo, na escola eu não falava muito, a não ser quando, tipo, agora eu me senti confortável, então vou falar bastante. Roda de amigos é a mesma coisa. E daí o teatro foi me ajudando a criar esse ambiente confortável, enfim. E aí comecei a fazer teatro. E a minha mãe, ela na época, ela ainda era professora de artes. Olha! E isso que é o mais curioso, porque por ela ser professora de artes, ela deveria, tipo assim, vai, Guilherme, faz, né, artes cênicas, vai pra esse mundo. Só que acho que ela sempre pensou e viu como é difícil viver de arte no Brasil. Então é aquilo assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E eu, desde pequeno, então, já estava nesse ambiente. Eu me instigava muito a aprender com ela. Ela foi minha professora também de artes. E aí eu fui fazendo o curso de teatro e a minha família foi achando, beleza, você vai levar isso como um hobby, você vai terminar direito, vai, né, trabalhar com o direito, que em nenhum momento eu não tinha falado estou abandonando o direito, que eu fui fazendo, não passei no cinema, acho que talvez eles, uhul! E aí eu terminei direito e falei, olha, foi muito bom enquanto durou, mas agora eu vou seguir o que eu realmente quero fazer, o que eu amo fazer, que é trabalhar com arte. E aí como foi? Fiquei lá no teatro mesmo, que eu comecei a fazer o curso, eu entrei na companhia. Olha! E daí, dessa companhia, recebi convites para fazer parte de outras companhias em paralelo, lá em Curitiba, que era o Grupo Delírio, do Edson Bueno. E daí foi incrível essas experiências que eu comecei a ter com outras companhias. Aí resolvi fazer mais oficinas aqui, workshops ali. Aí nesse período eu fui para o Rio de Janeiro fazer um workshop. Aí eu vinha para São Paulo fazer workshop. E comecei acho que eu consigo talvez sair de Curitiba em algum momento. E daí eu tentei, em 2016, vir morar para cá. Que eu vim fazer o processo seletivo da EAD na USP, da Escola de Arte Dramática. Não passei. Mas muita gente presta 8 vezes. Muita gente. Assim. Eu já tentei 4 vezes. Fica aí a dica, não desista. Aí vamos tentar de novo. E realmente, é um processo seletivo super concorrido, mas foi ótimo para abrir a minha mente. Fora de Curitiba, como era um processo seletivo, como a concorrência é grande, como tinha mercado em São Paulo. Mesmo eu não tendo passado, me deu um negócio. Não, olha quantas pessoas tem em São Paulo. Tudo bem que muitas vezes estavam vindo de outros estados também, como eu, para fazer o processo seletivo. Mas isso me despertou e pensei, opa, Curitiba tem campo? Tem. Mas é um pouco mais sazonal, um pouco mais limitado. Tem o Festival Teatro de Curitiba, que é muito grande. Participei já diversas vezes, mas realmente é mais sazonal em Curitiba. E aqui em São Paulo tem muito mercado. Mais competição também, em paralelo. Mas tem muito mais oportunidade. E daí, em 2018, resolvi contratar um coaching. Porque eu, como um bom geminiano, eu mudo muito de ideia muito rápido. Totalmente. E eu pensei, eu preciso de alguém para me dar um norte. E daí eu fui para um coaching de Life and Business. E falei assim, eu preciso de uma data. Porque eu sou uma pessoa que preciso trabalhar com datas. Porque se eu digo um dia eu vou, um dia eu vou, eu vou ficar enrolando. Procrastinação. Exato. Sempre foi assim, às vezes na faculdade, trabalho, preciso de tal dia. Eu deixava pra fazer muito perto da data. E sempre mas pelo menos certo, eu entregava. Né? Dava certo. Mas agora você me fala, se precisa fazer um trabalho, mas pra quando? Não sei, vai fazendo. Nunca. Nossa, não vai. Então eu preciso dessa organização. Minha lua em virgem, né? Então, por mais que seja às vezes uma bagunça, mas é uma bagunça organizada. E aí, a gente colocou a data que era dia 1 de julho. E daí a gente foi trabalhando. E daí, para ganhar também a confiança da minha família, eu fui trazendo todo um projeto, realmente,
de moradia em São Paulo, de pesquisar sobre São Paulo, quais são os bairros, onde estavam as companhias de teatro, quais cursos que eu ia fazer. Tudo realmente organizado, assim, como se fosse um trabalho de faculdade. Pra também a minha família também se sentir confortável. Ah, beleza, agora ele tá mostrando o que ele quer e tá de uma forma organizada. Não vou pegar só minha mochilinha e vou pra São Paulo, assim. E daí eu cheguei tudo organizado, já tinha pesquisado a Companhia dos Sátiros, porque lá em Curitiba a gente já tinha estudado sobre a Companhia dos Sátiros, e a Companhia dos Sátiros teve uma época que teve a sua sede em Curitiba. Tá. E aí o Ivan Cabral e o Rodolfo Vasques são amigos do João Fiani, que era da companhia que eu comecei a fazer parte em Curitiba. Então as coisas estavam já todas conectadas ali. E daí me mudei para São Paulo, comecei com o clichê de todo ator, sendo garçom. Logo que me mudei, eu mandei o meu currículo no restaurante Hits. Sim. E daí comecei a ser garçom na segunda semana que eu já estava morando aqui em São Paulo. Então, passando pelo aquele clichê de todo ator e atriz que já trabalhou, às vezes, em restaurante. Sim, total. Mas foi um aprendizado também muito legal, porque realmente, tendo já essa vivência do ator, da atuação, você já tem a parte da comunicação e trabalhar com o público. E é um público diverso. Total. Então, que você aprende realmente como se portar, como falar, como receber as informações. E daí foi uma experiência muito bacana e, em paralelo, eu comecei a fazer as oficinas dos Sátiros. Olha! E daí fez um boom na minha cabeça. Porque o Sátiros, ele realmente trabalha com uma outra forma que eu não estava acostumado de trabalhar antes. Que eles trabalham com uma forma de um ator criador. Não é só o ator que vai, às vezes, receber. Tá. Então, é um ator que vai ser instigado a trazer cena, que você tem que pensar qual figurino você vai usar nessa cena, qual vai ser o cenário, qual vai ser a luz, qual vai ser a música. E você prepara toda uma cena nesses processos. Gente. E isso começou a me instigar, porque é todo um processo também colaborativo. E então, a gente vai, às vezes, se dirigir. E aí começou a morder o bichinho da direção. Olha, foi aí que você pegou uma experiência. Exato, que eu comecei a ver que, nossa, eu gosto de ser esse ator que também produz, esse ator que cria e que não fica só dependendo de receber ordens. Nossa, eu gostaria de ter a minha ideia e ver também alguém executando isso. E aí eu resolvi fazer uma pós na Célia Helena de atuação e direção. Que massa. E daí fiz essa pós e foi, tipo, uma experiência super bacana, porque era uma pós que juntava a atuação com a direção, não era apenas de direção, mas que já me dava esse norte realmente que eu estava buscando naquele momento. E muito legal esse curso, hein? Muito legal. Quanto tempo é? Deu 1 ano e meio. Olha, e é um curso, assim, que eu fazia só os sábados, que era ótimo para artista. Era sábado, tipo, de manhã e à tarde. Então, era um dia e uns horários que, para mim, eram muito bons. E que eu conseguiria continuar ainda fazendo peça à noite, cursos, trabalhar durante a semana. E daí vinham pessoas de várias cidades, às vezes Campinas, Ribeirão Preto, então, que conseguiam fazer isso. Sim. E é o networking que a gente consegue ter também. E aí, o resultado do TCC, dessa pós, você poderia dirigir um espetáculo. E foi quando daí eu resolvi, então, criar. Daí chamei os meus amigos. Falei assim, vamos então, vocês acreditam em mim? Vamos então bolar esse espetáculo juntos, que eu queria também ter esse processo colaborativo junto com eles. E daí eles toparam, vamos. E daí a gente começou a se encontrar na minha casa, no meu apartamento, pequenininho, toda semana, e investigando. E aí a gente daí entrou num assunto que isso foi muito legal, porque a gente queria falar sobre vários assuntos atuais. E daí eu escolhi sobre a Bíblia. Gente. Porque eu queria trazer quem seria talvez Jesus Cristo atualmente hoje. Quem seria Maria Madalena hoje em dia. E daí a gente trouxe também uma ideia que não parecia que estava já rolando uma peça pronta, que fosse um ensaio aberto. Tanto é que o nome do espetáculo era Ensaio Aberto sobre Jesus Cristo. Então as pessoas, elas chegavam nesse espetáculo e a gente estava aquecendo o corpo, aquecendo a voz, passando a música, e de repente servia um pouquinho de vinho, um pedacinho de pão, já trazendo essa ideia da comunhão. E de repente Jesus Cristo entrava em cena e começava a trazer várias parábolas e passagens da Bíblia, mas com os contextos atuais. Que legal essa proposta. Daí o público ficava meio em dúvida. Será muito que na dúvida se já começou ou não. E daí, às vezes a gente estava conversando aqui, de repente eu jogava para a plateia uma pergunta e daí começava, porque às vezes a gente perguntava, você acredita em Deus?
E é um risco, você não sabe o que a pessoa pode responder. A pessoa pode dizer, não acredito. E daí, como a gente conversar sobre isso dentro do espetáculo? Então, eu achei maravilhosa a experiência. A gente daí levou para o Festival Satirianas, porque como eu já fazia parte da companhia. E aí foi também uma recepção muito positiva desse espetáculo. A gente levou sorte de ter um crítico que foi assistir, e daí ele fez uma crítica super construtiva e muito detalhada, com uma visão muito positiva. E isso instigou cada vez mais a eu adentrar nisso. E aí resolvi fazer direção na SP Escola de Teatro. Além disso, da pós. Nossa. E daí passei em direção. Eu ainda estou fazendo ainda direção na SP Escola de Teatro. Porque eu ainda estava querendo um curso que fosse daí só de direção. Entendi. Que eu queria sentir como seria, talvez, vivenciar agora, deixar o Guilherme ator um pouquinho de lado e ir pro lado da direção mesmo. O ensaio aberto você atuou também? Atuei e dirigi. Tá. Então, Nossa, eu tava... também é uma experiência diferente, hein? E é uma experiência que eu acho que eu quero demorar um pouquinho a repetir, por causa que é muito complicado você ter uma visão de diretor você estando inserido. Sim. Especialmente que era uma peça que eu estava em cena o tempo todo. Nossa. Se fosse uma cena, uma peça que eu vou entrar em algumas cenas, até ok. Mas como eu estava o tempo todo, era difícil. Então, às vezes, eu pedia até uma ajuda dos outros atores e atrizes. Olha, vocês podem me dar uma dica? Como que vocês estão vendo de fora? Porque, às vezes, era um olhar viciado já também, né? E aí, entrei no curso de direção pra, realmente, agora eu vou assistir, vou estar nos bastidores, vou deixar um pouquinho o Guilherme ator de lado. E tá sendo uma experiência maravilhosa, porque são 2 anos, então é um curso intenso de segunda a sexta. Então, é um curso técnico. Realmente, ele tem uma carga horária grande. Muito. Ele também é um processo seletivo bem concorrido. E assim, cada semestre você aprende uma linguagem. Então, eu entrei no que era, digamos assim, para ser o último. Mas é que como todo semestre se renova, então eu entrei num módulo que é tipo autonomia. Então, você escolhe qual a linguagem que você quer fazer. Que foi muito desafiador eu começar por esse. Porque eu não conhecia ninguém. Eu ainda não estava sabendo como funcionava realmente a escola. Mas foi uma experiência maravilhosa. E você dirige com outra pessoa. Que também é um desafio muito grande, que você não escolhe. A coordenação coloca com quem você vai dirigir, que pode ser com 1 ou 2 pessoas. E dirigir em coletivo é um desafio muito grande. Especialmente se você não escolheu essa dupla, por causa que realmente você não conhece qual é a linguagem da pessoa. Como que a gente vai dar certo na hora de marcar, na hora de entender o que a gente quer. Então, é um desafio muito interessante, que é legal vivenciar isso na escola, porque, claro, na vida, eu vou escolher, às vezes, se eu quiser dirigir com alguém. Então, eu vou escolher alguém que tem uma linguagem parecida comigo, que já trabalha comigo há muito tempo. Mas é legal você também ter essa oportunidade de você cair de paraquedas, às vezes, num processo que eu não sei para onde eu tô. Porque na vida, eu posso realmente ser chamado para dirigir um espetáculo que eu não conheço ninguém da equipe. E não escolhi aquele texto e simplesmente fui chamado para dirigir. Claro. E é muito interessante também. E daí eu passei pelo performativo, pelo narrativo e pelo conflito personagem. Então, é uma bagagem muito interessante que eu tô tendo na SP Escola de Teatro. É um curso que eu indico que tem 8 linhas de estudo lá. Então, além de direção, tem atuação, cenário e figurino, técnico de palco, sonoplastia. Enfim, são várias linhas de estudo e que não deixa de ser uma forma de você quase criar um coletivo. Porque às vezes eu posso me dar super bem com um sonoplasta e por que não, depois que eu me formar, eu não chamar esse sonoplasta para trabalhar comigo? Ou vou escrever aqui um projeto de lei, lembrei daquela pessoa que é super organizada, que é criativa, vamos chamar ela. Exatamente. Então, é um curso que realmente instiga muito. E todo semestre tentando pessoas novas na minha turma, porque as pessoas elas vão só sendo somadas na turma. Então, é um curso que, tem gente que está se formando agora que está na minha turma. Eu me formo na próxima. E vai entrando gente nova na turma, você vai tendo esse contato. Várias bagagens, né? Várias bagagens. E aí, no começo desse ano, eu tive a grata surpresa de ser chamado para fazer assistência de direção do Rodolfo Vasques, ali no Sátiros, do novo espetáculo que a gente está em cartaz. Fica aqui o convite para vocês, das Bruxas de Salem.
E daí, primeiro eu recebi Agora um convite... profissional, né? Profissional. Primeiro eu recebi um convite para ser ator do espetáculo. Aceitei, daí deu alguns minutos o Rodolfo. Guilherme, para além de atuar, você aceitaria fazer assistência de direção? Olha. Eu falei, nossa, mas com certeza, até fiquei mais animado com a assistência de direção do que como ator, porque é um lugar novo para mim, que eu quero me instigar realmente cada vez mais. E aí é um espetáculo com 35 atores e atrizes. Então, eu já peguei essa primeira experiência, exatamente, uma ópera. Então, e não deixa de ser uma ópera, porque eu me sinto quase na direção como um maestro, porque você tem que estar realmente regendo, assim, a peça como um todo. E ter 35 pessoas envolvidas é muito difícil, porque cada um tem a sua individualidade. Então, eu vou ter que dar uma atenção aqui para agora para você, daí depois para você, e depois tentar pegar vocês dois juntos. Sim. Então, é muito difícil, mas é um desafio que eu tô amando fazer parte, que a gente tá desde março já envolvido nesse projeto. Nossa, a gente ensaiou por 2 meses, quase 3 meses, para levantar um espetáculo de 2h30. Que era muito intenso os ensaios, também de domingo a domingo a gente ensaiava. E aí eu fui aprendendo cada vez mais, porque a assistente de direção, às vezes não se fala muito sobre assistentes de direção. A gente pensa muito no diretor, na diretora, os atores. Mas o assistente de direção, ele tá ali em todos os ensaios. Às vezes, quando o diretor não tá podendo estar no ensaio, é o assistente que tá ali. E você fica por toda a parte organizacional. Então, eu pego o cronograma, eu tenho que ver quem vem pro ensaio, quem não vem, quem vai chegar em tal horário, pensar em figurino, já falar com a figurinista, olha, tal pessoa, ver fotógrafo. É quase uma produção, não deixa de ser também junto. Muito. Porque tem o produtor, tem a produtora, mas você tá ali em paralelo. É eu chegar antes no teatro e ver se tá tudo ok, já vejo lá na bilheteria, já vejo se o cenário, se a plateia tá organizada junto. Então, é 1001 funções, assim. Mas pro diretor é ótimo ter um assistente de direção, hein? É maravilhoso, porque também o diretor e a diretora, ele não tem mais a obrigação de acompanhar a peça todos os dias também. E esses detalhes também não. Então, ter um assistente te ajuda muito. E um assistente ainda que você, claro, tem que confiar muito. Então. Porque não pode ser, vou ter um assistente, mas você vai deixar tudo para a pessoa, não vai nem acompanhar. Não. Um assistente, você tem que ser com alguém que você confie, que você sabe que, vou poder viajar ou vou ter uma peça em outro lugar e tô deixando com você a responsabilidade. E aí eu também fui muito abraçado pela companhia, porque tem atores e atrizes que estão há 15, 20 anos na companhia. Uau. E daí agora eu chegando ali e tendo às vezes que, olha gente, vamos pro palco, olha o horário, olha isso. Então eu, no começo eu me senti um pouco assim, ai meu Deus, até que ponto será que eles vão aceitar? Vão aceitar, porque tem pessoas com muito mais experiência que eu ali, e eu ali tendo que, tipo, dar uma puxadinha de orelha aqui, tendo que falar ali. Mas, pelo contrário, assim, tá sendo incrível essa experiência, assim, e não mudaria nada do que está sendo feito. Eu consigo ver um pouquinho também da minha criação, porque o Rodolfo também me dava essa liberdade, para além de acompanhar o ensaio, de eu poder dar um pitaquinho. Rodolfo, o que você acha de colocar uma marcação aqui? O que você acha de mudar ali? E ele sempre assim, vamos testar agora da sua maneira. Ele testava. Tinha vezes que não dava certo, mas tá tudo bem, mas eu estava sendo ouvido. Então, isso que é o mais bacana. E é uma peça também que é um clássico do Arthur Miller, da década de 50, e que a gente está trazendo toda uma adaptação nova para os tempos atuais do Brasil. Jura? Então, a gente não fala só sobre Bruxas de Salem, lá de Massachusetts, de 1692. A gente está falando realmente de Brasil 2023, mas fazendo um paralelo com as bruxas. Quem seriam as bruxas? Quem seria a caça às bruxas do Brasil atual? Então, e tá tendo uma repercussão muito bacana, tanto é que a gente tá de quinta a domingo com a casa lotada todos os dias, que as pessoas tendo que comprar ingresso com semanas de antecedência. Isso que eu ia perguntar, é importante comprar antes? É importante. Tá. A gente tá de quinta a sábado às 8h30 da noite e domingo às 18h.
Então, a gente sempre está indicando, a gente fica até dia 10 de dezembro em temporada. Ah, Então, ó, fica aqui o convite. né? Bastante. E a gente até pensou essa última temporada agora, que a gente tinha dado uma pausa após Satirianas de um final de semana. Se a gente ia diminuir o número de dias na semana. Mas a procura tá muito grande. Ai, E que daí bom. a gente preferiu manter, então, até o final do ano, de quinta a domingo. E tá sendo, assim, maravilhoso, assim, porque o público, assim, também tá se sentindo tocado e se sentindo representado pela peça. Então, a gente tá trazendo essa roupagem atual, inserindo elementos que não tem no texto. Uau, Então, que fica aqui delícia. o convite para vocês. Eu vou querer muito ir. E você comentou muito de teatro de grupo, né? Que você Muito. entrou em grupo lá em Curitiba, daí veio para São Paulo também, Sim. trabalhou com grupo. Mas tem muitos atores que não trabalham em teatro de grupo. Sim. Para você, assim, como você vê essa importância do grupo? Olha, Thaís, no começo, quando eu comecei a fazer teatro, eu não me imaginava em teatro de grupo. Eu imaginava, nossa, não, vou fazer um dia a minha peça, vou fazer um monólogo, porque daí eu mesmo tenho o domínio do que eu quero fazer e tudo mais. Mas o teatro de grupo, ele é tão enriquecedor, artisticamente, para você ter essa troca, você ter esse outro olhar. E você realmente ter essas parcerias para a vida, porque não deixa de ser uma família o grupo que você faz parte. Porque eu convivo muito mais com o meu grupo do que com a minha própria família. Foi o que você falou, assim, você estava de domingo a domingo, né? Exatamente. Nossa. Então, tudo bem, minha família mora em outro estado, mas mesmo até quando eu morava em Curitiba, eu passava muito mais tempo no teatro do que em casa. Muito mais tempo com os meus colegas de peça do que com os meus amigos da faculdade ou com a minha própria família. Então, a importância que eu vejo é realmente ter esse olhar, essa construção coletiva. Porque eu acho que é muito interessante você trazer uma ideia e essa ideia a outra pessoa vem e soma. Ou você vê que, essa ideia acho que talvez estava equivocada. Que talvez quando você não tem esse teatro de grupo, é um olhar mais viciado, é um olhar mais seu, talvez pode ter claro, você vai ter um diretor, uma diretora ali, mas é um olhar que não tem tanta discussão, não é tão aberto assim. Eu acho que o teatro de grupo tem essa importância, essa resistência também, porque acho que teatro de grupo a gente fala sobre resistência, porque você trabalhar com várias pessoas é você resistir também, porque tem toda uma luta aí diária que as pessoas estão seguindo o seu sonho, mas em paralelo, às vezes você tem N profissões que você faz durante o dia para você conseguir estar em cartaz à noite. Nossa, sim. Então, realmente você fazer parte de grupo é você resistir a essa não valorização da arte do Brasil, que realmente é muito difícil, que as pessoas têm essa mania de achar que todo ator e atriz é famoso, que todo ator e atriz ganha muito dinheiro. E não é essa a realidade da maioria. Eu acho que a gente também não pode romantizar muito a profissão, porque uma profissão ela é muito difícil de conseguir. Tem os seus casos que às vezes acontece realmente, nossa, igual o modelo, a pessoa tá na rua, nossa, vou te chamar. Ou então a pessoa fez uma peça, um olheiro, vou te chamar para você fazer aqui um teste e acontece. Pode acontecer? Pode. Mas são casos muito isolados. Exceção, né? São exceções. Esse é o problema, que às vezes a gente vê exceção como se fosse regra. Exatamente. E, e as pessoas acreditam realmente nessa exceção, porque é o vendido também, às vezes. É o vendido, porque a gente quer também esse romantismo, que a gente é educado desde criança, tipo, a ver esse romantismo. Então, Total. E realmente é muito difícil. As pessoas acham que ator e atriz acordam tarde, que a gente só faz festa. De maneira alguma, a gente tem que estudar muito, a gente tem que fazer muito curso. A gente, às vezes, para além de ator e atriz, você tem que ir para direção, tem que ir para produção, tem que ir para dramaturgia, porque você começa a fazer outras funções. É isso que eu ia te perguntar, porque vamos pensar assim, no cenário das artes cênicas, teoricamente, tem mais... O Robson que está mandando mensagem aqui, já a gente vai conversar. Teoricamente, vai ter mais função para ator do que para diretor, produtor. Sim. E por que o ator geralmente tem que fazer vários papéis, várias funções? Pois é, eu já me questionei muito sobre isso, Thaís. O ator e a atriz, ele é muito desvalorizado. Muito desvalorizado. Eu acho que a gente é muito exigido também, assim.
E hoje em dia está cada vez mais. Eu achei que durante a pandemia a profissão ela ia ser mais valorizada. Claro, porque estava todo mundo dependendo. Em casa assistindo filme, Exato. lendo livro, vendo série. São feitos por artistas. Uhum. Então eu pensei, nossa, vou começar a fazer conteúdo para a internet, porque realmente legal. a gente precisava. Várias Comecei a fazer bombaram, conteúdo. Né? Exato. Mas também pode ser Só exceção, que né? daí, o que aconteceu? As pessoas começaram a confundir um pouco também a profissão de ator e atriz com influencers. Foi, totalmente. Tanto é que a gente tem muitos influencers que foram chamados para fazerem filmes e novelas. Para mim, tudo bem serem chamados, eu não tenho nada contra ser chamados. Mas daí você também tem que ver que não são atores e atrizes, são influencers que foram chamados. Porque daí isso confunde as pessoas que querem adentrar no mercado e achar que para você ser ator e atriz você precisa ser famoso, tem que ser influencer. E uma coisa não tem a ver com a outra. Eu não preciso ser ator e atriz para estar no mundo digital. Se bem que, claro, o mundo hoje está cada vez pedindo mais para todas as profissões quase adentrarem esse mundo. Sim, mas eu não preciso ser famoso, eu não preciso fazer dancinha, eu não preciso. Eu faço, não tenho nada contra que eu faça as minhas dancinhas, eu faço os meus videozinhos, mas é porque eu gosto. Sim. Não porque eu estou querendo me colocar num lugar ou porque eu preciso ser influencer. Então, acho que tem que ter... Mas confunde mesmo, Confunde né? muito. E daí também os influencers acham que para ser ator e atriz é realmente só ter seguidores. Isso. Só que daí o mercado também acaba cobrando os atores e atrizes a ter seguidores. Eu ouvi falar isso Porque mesmo. é absurdo isso, Thaís, porque às vezes eu sou chamado para fazer um teste, não passo no teste, depois eu tento descobrir quem foi a pessoa que passou. A pessoa, às vezes, ela nunca fez um curso de atuação, mas ela tem muitos seguidores. Porque hoje a maioria das marcas, as mídias, elas querem audiência. O que traz audiência hoje em dia são seguidores. Então, especialmente em novela, hoje está cada vez menor o número de pessoas assistindo novela. Sim. Então, por que não chamar pessoas que têm um engajamento grande na internet para trazer esse público Faz sentido mesmo. para assistir? Então, eu entendo que é todo realmente essa estratégia Do mercado, né? Mas eu também daí sinto como é cada vez mais desvalorizado o ator e a atriz que faz o seu teatro, que faz o seu curso, também que é ator de audiovisual, mas que não tem oportunidade. Quantos colegas de profissão eu já vi nesses anos desistindo, porque chegou uma hora que você não consegue mais viver de sonho. Você cansa de ficar investindo em cursos e não ter a mínima oportunidade. Então, você realmente vai seguir. Como que pode ser que um dia aconteça de eu acabar desistindo, se nada der certo, e voltar para o direito, por exemplo. Que hoje em dia eu vejo que foi uma escolha, talvez, até inteligente de eu ter terminado o direito e não ter sido na mesma área artística, porque eu tenho um plano B. Então, eu acho que é importante a gente ter um plano B. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E hoje, vejo como as coisas elas evoluíram, que eu começo a ver que tem uma área no direito que é direito do entretenimento. Ótimo. E que até me instigou já a querer voltar, talvez, para o direito. Porque eu pensei, nossa, eu posso trabalhar ali com direitos autorais e trabalhar dentro do audiovisual. Nossa, cinema e até com os influencers. É dentro do direito do entretenimento. Sim, eu tenho uma amiga que ela estava comentando isso, que ela tem uma cliente, que acho que é uma agência que conecta influenciadores com as marcas, e ela falou que os contratos são... Tipo, ela falou, eu não acredito. O influenciador ganha tudo isso e a agência ganha uma boa parte disso. Sim. E ela é advogada dessa agência, sabe? Então... porque você tem que ficar ali cuidando realmente dos contratos, ver os direitos de nós, artistas e dos influencers. Então, é uma área que, despertou, que não tinha na minha época. Talvez se tivesse na minha época, eu talvez tivesse continuado. Porque antes eu só pensava em direito de família. Então, pensei, nossa, não tem muito a ver comigo nenhuma área do direito. E hoje em dia, talvez eu possa voltar. Sim, e talvez nem desistir, talvez, da minha carreira artística, que eu possa, em paralelo, estar fazendo uma uma especialização em direito do entretenimento e ser meu próprio advogado, entender melhor os meus direitos e também da companhia que eu faço parte, dos meus colegas, que eu teria vários clientes, porque então eu já tenho muitos amigos. Então, é uma coisa que eu ando sempre muito pensando, assim, mas no momento agora também o meu foco é terminar o curso da SP, é investir mais na carreira ali de direção, mas em paralelo, claro, não abandonar o Guilherme Ator, porque ainda tem aqui o Guilherme Ator que reverbera muito, porque é muito gostoso você estar no palco, você ser visto, porque acho que todo ator e atriz
faz realmente arte é porque você quer ter um reconhecimento. Eu não digo nem de ser famoso, mas você quer ser reconhecido pelaquilo que você está expressando, seja o seu corpo, seja a sua voz, seja a sua ideia. Então, você quer que aquilo seja visto, porque todo artista quer entregar a arte para o mundo, quer que as pessoas vejam isso. Então, quando eu tô ali como ator, eu sinto já instantaneamente o olhar do público. Na direção, eu tento ver de outra maneira. Tá. Então, claro que tem esse reconhecimento, mas é um reconhecimento já mais indireto. E ali o ator e a atriz é mais na hora, as palmas pós o espetáculo acabar. Pro ator, pra atriz. Mas o reconhecimento do diretor também vem por meio dos atores e das atrizes, muito. Né? Porque se você vê um espetáculo e você gosta muito do espetáculo, às vezes até, tipo, você vê um espetáculo que você não gostou do texto, tipo, não rolou uma identificação, mas você achou o trabalho dos atores muito bons, as marcações, as ideias do espetáculo, como você pensa. Quem dirigiu? E daí você vai atrás dessa direção, que é incrível você ver ali também a ideia da pessoa através do corpo, da voz das pessoas. Então, tem realmente essa valorização da direção através dessa outra maneira, né? Eu fiquei em dúvida com uma coisa, que acho que geralmente no cinema tem uma diferença entre diretor e diretor de personagem, ou diretor de ator. Preparador de elenco. Isso! Qual que é a diferença? Então, audiovisual é uma área que eu venho estudando um pouquinho mais nos últimos anos, porque eu era muito só do teatro. O seu e quando eu foco cheguei, sempre foi teatro. Mas quando eu me mudei para São Paulo, foi também um dos motivos de mudar para São Paulo foi adentrar mais no audiovisual, porque realmente é Rio e São Paulo foco maior para audiovisual. Sim. E daí, dos cursos que eu fiz, eu fui entendendo um pouco. Eu fiz alguns cursos com preparadores de elenco. Ou até o curso que eu fui fazer no Rio de Janeiro era com preparador. Que foi com o Sérgio Pena. Isso. Super famoso. Ele preparou várias pessoas, até pro filme da Bruna Surfistinha, foi ele com a Débora Seco. E aí eu fiz também com o Tomás Rezende, aqui em São Paulo, da Técnica Mais, né? E aí, o preparador de elenco ele é muito forte no Brasil. Nos outros países, não se fala tanto em preparador de elenco. Às vezes é o próprio diretor ou a diretora que faz essa função. Então, eu achei que fosse isso porque mesmo. Aí aqui no Brasil tem essa função de preparador de elenco. Então, porque normalmente os diretores e diretoras, eles trabalham muito com a fotografia. Então, eles saem da direção de fotografia e acabam assumindo a direção geral. E daí começou-se a falar de preparador de elenco, para você também ter esse contato com os atores. Sim. E daí surgiu, então, dentro da direção, esse asterisco de preparador de elenco. Por isso tem essa diferença no audiovisual, nas artes cênicas. Nas artes cênicas não tem. O diretor e a diretora acaba fazendo essa função coletiva. Então, eu também acho muito interessante, talvez, eu começar com essa direção no teatro, que um dia, se eu realmente quiser também levar essa direção para o audiovisual, eu ter esse trabalho. Porque eu também, sendo ator, eu entendi já várias formas do que eu gosto e como eu não gosto de ser dirigido. Como é legal de se falar com um ator e com uma atriz, como não é legal de se falar com um ator e com uma atriz. Você acha importante o diretor ser ator também? Eu acho que seria fundamental. Se mesmo que você não queira seguir a carreira de ator e atriz, mas você ter tido uma vivência como ator e atriz. Sendo dirigido, né? Exato, porque você entende o outro lado. Você realmente vê como você pode ser atingido, dependendo de como falam com você, como te instiga a criar. Então, eu acho que ter tido esse processo de começar como ator e ir para a direção, eu vejo que me facilita muito a comunicação com os atores. E eu gosto muito dos atores, porque como eu gosto muito de atuar, então rola uma comunicação realmente muito objetiva, muito clara ali. E eu sinto que realmente tem um retorno muito positivo a minha conversa com eles. Então, eu acharia fundamental todo diretor e toda diretora fazer um curso de atuação. Senão também fica muito assim, tipo, o diretor, ai, que saco esse ator. Exato. Né? E daí entra talvez até quase num lugar meio de ditador, assim, tipo, ou de soberano, eu sou mais, eu entendo, a ideia é minha. Então, tem N casos aí que a gente já às vezes escuta de diretores e diretoras
que não tem esse tratam bem, tato bem com atores e atrizes. E eu acho que é fundamental ter isso, porque isso reverbera no resultado. Totalmente. Você tendo uma boa comunicação com o seu elenco, eles vão ter uma confiança em você. Eles tendo confiança em você, eles vão entregar o melhor deles. Sim. E o melhor deles vai surgir no resultado positivo. O resultado positivo é bom para todo mundo. Exato. É bom para os atores, e é bom para a direção e para a equipe como um todo. E isso, nossa, vamos trabalhar mais, vamos fazer cada vez mais, vamos fazer isso acontecer. Então, eu acho que é fundamental fazer um curso de teatro. E não só para quem quer seguir a carreira artística. Eu acho que curso de teatro deveria ser uma regra em escolas, deveria ser uma regra para faculdade, deveria ter talvez uma matéria de teatro para todos os cursos. Por causa que como realmente dá um boom na sua mente. De você, talvez, melhorar a tua comunicação com o ser humano, com a outra pessoa, com você mesmo. Então, é uma forma de você se conhecer de fato. Eu acho assim, teatro não é terapia. Porque a gente sempre fala, não, você não vai no teatro para curar teus traumas. Você vai realmente fazer tua terapia com o teu psicólogo. Mas no teatro, ele te dá uma forma de você se conhecer. Nossa, quem eu sou nesse mundo? Qual o papel que eu posso fazer? Como eu posso conversar com o outro? Como que eu posso escutar o outro? E isso é conviver em sociedade. Nossa, e muda muito, né? Eu lembro que eu fiz teatro no final do ensino médio. E assim, foi naturalmente. Eu estava numa aula de matemática e chegou uma pessoa e falou assim, olha, eu vou começar a dar curso de teatro aqui no campus, tá? Não sei o quê. Quem quiser... É só se inscrever. Daí fomos eu e uma amiga, só. E assim, de, sei lá, 240 alunos, só 2 pessoas foram fazer. E aí eu fiz 6 meses, depois eu parei para fazer cursinho, depois eu voltei e fiz mais 2 anos. Gente, foi curso livre e foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Porque eu realmente comecei a me conhecer, sabe? Como tratar o outro, mas também como eu gosto, sabe? De me comunicar, do que eu gosto. E abre muito a mente, né? Muito. Acho que até a profissão que você tem hoje em dia tem a ver com comunicação. Muito. Talvez esse curso lá atrás eu acho isso. te instigou, talvez, a isso. Eu acho que sim. E até, né, tipo, somos geminianos, já temos a comunicação como um norte. Total. Então, isso já instiga cada vez mais e é realmente, olha, é um divisor de águas, como você falou assim, porque para mim também, eu já tinha uma predisposição a querer ser artista, mas a partir do momento que eu faço o curso de teatro, aí despertou. E você estava comentando que você fez direito, estava fazendo direito, e aí você foi pro teatro. Mas foi para querer ser ator ou não? Foi tipo, vamos ver. Olha, desde pequeno, como eu falei assim, eu já tinha a minha mãe em casa, né, professora de artes. E me instigava muito a querer ser apresentador quando eu era criança. Porque eu cresci com Gugu, Eliana, Angélica, Xuxa. Sim. E daí... eu me instigava e eu queria ser apresentador. Então, eu sempre queria brincar de ser apresentador. E aí, minha mãe sempre falava, Guilherme, né? Cidade pequena, não tem ninguém na família. Não pensa sobre isso e tal. Mas aquilo não ficou só uma brincadeira de criança e foi dando essa continuidade até eu crescer. E aí, quando eu me mudei para Curitiba, porque na minha cidade não tinha curso de teatro, até hoje não tem curso de teatro, não tem cinema, é uma cidade muito pequenininha. E daí, quando eu fui para Curitiba, com 18 anos, eu tive a oportunidade de conhecer aquele mundo. Você teve acesso. Realmente tive acesso. E daí, em paralelo com o direito, eu pensei, vou fazer curso de teatro, porque eu era modelo. E daí, eu vim para São Paulo, numa convenção de modelos. E daí algumas agências falaram, você tem que se mudar para São Paulo. E daí a minha mãe não me deixou me mudar para São Paulo como modelo. E daí só que as agências falaram, olha, faz um curso de teatro então aí em Curitiba, porque você já começa a trabalhar sua oratória, sua comunicação, para você ser para além de um modelo que também tem uma desenvoltura na câmera. Porque você pode fazer publicidade. Sim. E daí que antigamente pagava bem melhor do que agora. Exato. Também, muito melhor. E aí, eu peguei e comecei a fazer o curso de teatro, talvez no início como... Olha isso. Vou aprender então como falar melhor. E aí eu comecei a fazer o curso, só que eu comecei a adorar
poder fazer personagens, de ter uma vida que não é minha, de poder vivenciar aquele momento, coisas que não estavam acontecendo na vida do Guilherme, tipo, no dia a dia. E daí eu falei, nossa, eu acho que eu quero levar isso a sério, eu quero ser ator. Tá. E daí foi esse momento que deu a virada. Então eu não entrei de fato com a ideia de ser ator, mas daí acho que ele voltou. O Guilherme, apresentador, que gostava desse mundo artístico lá de criança, veio aqui palco. Nossa, é o que eu quero. Eu quero pessoas me olhando, eu quero pessoas realmente vendo o meu trabalho. Eu quero poder ter voz no mundo, porque eu sempre fui uma criança tímida. E a partir do momento que eu vejo pessoas que estavam indo lá para escutar o que eu estava falando, também foi maravilhoso, que eu pensei, meu Deus, eu tô sendo ouvido. Coisa que não acontece normalmente. Então, foi isso. É muito legal você falar isso, porque eu acho que as profissões da economia criativa são muito isso, sabe? De ir testando. Vai, conhece, vai, faz um curso. Não precisa ser presencial, pode ser também online. Sim. E aí que a gente descobre sem querer. Ou não precisa fazer curso também, vai arriscando. A gente começou a fazer videocast porque a gente queria fazer algum projeto em vídeo que comunicasse com a galera do ensino médio. Porque a gente ia fazer alguns vídeos no YouTube que eles assistiam, mas não tinha muito a ver com o que a gente estudava, que é economia criativa. Daí a gente decidiu fazer uma websérie sobre profissionais da economia criativa. E eu arrisquei, porque eu fiz publicidade, não fiz jornalismo, né? Então eu comecei a fazer entrevista também por acaso. Eu tinha um blog, que aí me chamaram para fazer entrevista em vídeo. Aí eu falei, nossa, vou arriscar. A minha primeira entrevista foi com o Gregório, do Vivi Clarice Falcão. Incrível, já começou lá em cima. Exato, eu falei, meu Deus, nem sabia que era junket, que a gente vai assistir o filme e depois faz as entrevistas. Aí eu falei, gente, mas isso é muito legal, porque eu gosto de conversar. É isso, sabe? é conversar e tal. E aí, beleza, aí fiz a websérie, aí a gente viu que estava bombando o videocast, a gente falou, vamos então pro videocast. E aí agora já tô, sei lá, com 5 videocasts, cada um de um tema. Mas é isso, arriscar, né? Total, porque se você não arrisca, você sempre vai ficar no mundo das ideias. Mas não sei, eu acho que não é pra mim, acho que eu não tô preparado. Mas testa. Ou então, no máximo, eu não quero fazer um curso, mas vai assistir um espetáculo. Mas assiste um espetáculo em teatros diferentes, se você quer, talvez, para sentir, para ver várias linguagens, porque às vezes também tem isso. Acho. A pessoa, às vezes, fui ver um espetáculo, mas, nossa, não me identifiquei. Mas vai buscar outro teatro. Aí falar teatro é ruim. Exato, porque você só foi buscar uma forma de teatro. E teatro tem, nossa, milhões de formas de fazer, vários espaços alternativos diferentes. Sim. Tipo, na companhia que eu faço no Sátiros, as pessoas, às vezes, eu sinto que elas estão esperando um teatro, um espaço convencional, que então vai ter muitos lugares e que você vai ter um distanciamento do palco, da plateia. Não, você já entra pelo palco. O espaço da gente. Então, é um espaço que cabe 60 pessoas, então ele é mais intimista. É um espaço mais alternativo que a plateia ela é móvel, você pode, então, mover ela de lugar. Então, tem várias maneiras de você poder assistir um espetáculo imersivo, não imersivo. Hoje em dia, o digital também. Porque na pandemia, eu também comecei a fazer muito teatro digital, porque o Sátiros foi uma das companhias pioneiras de começar a fazer espetáculo dentro da plataforma Zoom. Então, que era uma plataforma de reunião, a gente transformou realmente numa plateia de teatro. E daí começou muitas pessoas, mas isso é teatro? Isso não é teatro? A gente não vamos discutir, hoje, a gente vai fazer arte. Então, podem ficar as pessoas que estão discutindo, que não estão gostando do que está sendo feito, a gente está fazendo. Independente da discussão. É isso que faz, né? E acho que quantas pessoas você se conectou por meio do teatro digital, né? Thaís, teve pessoas que eu lembro assim, que primeiro eu tenho uma prima que mora na Holanda e ela nunca tinha me assistido. Foi uma forma de me conectar a ela. Sim. Ela de madrugada pra ela, mas ela tipo assistindo. Teve pessoas do interior, do estado do Acre, do Nordeste. E aí, as pessoas falando,
é a primeira vez que eu tô vendo um espetáculo. É a primeira vez que eu tô vendo uma peça de teatro. E como a internet deu essa possibilidade de arte ser acessível. Porque a gente não pode ser hipócrita de dizer que a arte ela é acessível. Ela ainda é, infelizmente, muito elitista. Porque por mais que a gente tenha espetáculos, às vezes, gratuitos ou que seja um valor bem barato, as pessoas elas não têm o conhecimento que está tendo aquele espetáculo. Isso mesmo. Porque não tem uma divulgação para chegar até essas pessoas. Então, eu sempre brinco que a gente... Brinco não, estou falando sério, que nós somos formadores de público. Então, toda vez que uma pessoa vai me assistir, eu estou formando um público. Eu tenho a obrigação de dar o meu melhor e formar aquele público. Que esse público ele vai querer voltar, se não seja no nosso espaço, mas que ele volte para outro lugar e ele recomende, ele chame outras pessoas. Eu também divulgar o meu espetáculo em lugares que são mais longe, que não têm a oportunidade. Você dá também a acessibilidade de levar o seu espetáculo também para além do centro de São Paulo, para as periferias. Total, porque descentralizar descentralizar. Então, você tem que dar essa oportunidade. Como que as pessoas vão saber que existe teatro se você não dá a oportunidade nem delas conhecerem realmente o que é o teatro? Então, o teatro digital foi uma oportunidade, assim, maravilhosa de você desbravar vários lugares, assim. Então, as pessoas ficavam assim, meu Deus, obrigado, porque eu também tô aqui na pandemia, não tenho como sair de casa, aqui na minha cidade nunca teve nada desse tipo. Ou pessoas que queriam conhecer a companhia e não tinham oportunidade nunca de vir para São Paulo de conhecer a Companhia dos Sátiros. Então, falavam, nossa, obrigado, que agora eu posso ver a linguagem de vocês, estou conhecendo aqui. E foi um desafio muito doido, porque o Zoom também ele ia atualizando conforme ia sendo utilizado, né, nas reuniões. E a gente também ia brincando com essa plataforma, e a gente ia descobrindo que tinham programas que o Zoom também era acessível junto. Então, a gente começava a trazer filtros, e aquilo foi ficando cada vez mais com avatares. Então, também me instigou quanto artista, porque eu poderia ser, às vezes, uma obra de arte, um quadro. Uma época que eu era Mona Lisa. Então, tipo, de filtros, assim. E a gente foi fazer teatro ali pra criança também. Nossa, e daí, com a criança interativa, de você abrir a câmera e a criança brincar de esconde-esconde com você, digamos, pelo Zoom, ou de mostrar o bichinho de estimação dela. Então, foi, assim, um processo muito difícil, claro, a pandemia. Não estou romantizando a pandemia, mas de você tratar daquela maneira como você poderia fazer e da melhor maneira possível levar a arte para as pessoas, assim. Então, para continuar fazendo arte, né? Exato. Isso que você falou, né, que você forma o público. Quando a gente se conheceu, a gente estava falando disso, né? Sim. Que, gente, foi maravilhoso. Foi numa balada. Foi um encontro inusitado entre geminianos. Exatamente. E eu lembro que você falou, né, que as pessoas não vão ao teatro, não têm o costume de ir ao teatro para ver pessoas que não são conhecidas. E aí, como que a gente pode levar essas pessoas? Porque eu até estava comentando que eu tinha um blog. Foi em 2009 que eu criei esse blog com uma amiga. Não existe mais. Mas foi para divulgar, especialmente espetáculos teatrais que fugissem do circuito comercial. Porque eu ia muito assistir quem não era conhecido e falava, gente, mais pessoas precisam conhecer isso. E aí a ideia era essa, né? Divulgar as coisas que são alternativas, assim, que a gente chama hoje em dia. Mas eu percebo que continua essa dificuldade, né, da divulgação. Como que a gente pode trazer essas pessoas, você acha? Olha, eu acho, Thaís, assim, que tem várias formas que a gente pode conseguir de trazer. Eu acho que, a primeira, assim, que realmente eu acho que a gente levar o espetáculo próximo dessas pessoas. Porque a gente pode fazer o espetáculo, às vezes, gratuito. Mas como que as pessoas vão chegar? Aí eu também tenho que pensar no horário que eu vou fazer esse espetáculo. Porque as pessoas, elas dependem de condução para quem mora longe para voltar. Então, também depende de qual vai ser o horário. Que horário vai terminar esse espetáculo? E daí, eu também poderia pensar em possibilidades de, talvez... vou trazer, então, vou fazer lá no Teatro Municipal. Às vezes tem espetáculos que às vezes é R$10. Tem espetáculos, às vezes, gratuitos. Mas as pessoas, elas não sabem da existência. Então, por que não pensar, talvez, em pegar um dia um transporte... que eu vou pegar e buscar e trazer as pessoas. Nossa, ótimo. Porque daí você começa a talvez também desmistificar, também porque o Teatro Municipal também tem essa
né? Você chega, se sente meio assim. É, e daí, tipo como uma pensar... loja de shopping, sei lá, de JK Iguatemi, né? Ninguém quer exato. entrar. E daí, tipo, então, como que a pessoa que nunca foi ao teatro, não tem costume, ela vai se sentir pertencente daquele lugar? Se você não realmente leva esse acesso. Ou até mesmo, não precisa ser o teatro municipal, qualquer teatro, na arte. Tem gente que tem vergonha mesmo de ir ao teatro. Vergonha. Tipo, não tenho roupa pra ir no teatro. Porque ainda criou-se exatamente isso que eu ia falar, que ainda é arte elitista, que a gente tem roupa para ir no teatro. Sim. Infelizmente, até não muito distante, eu vi um comentário de uma atriz famosa, realmente ela criticando sobre a vestimenta das pessoas que estavam indo ao teatro, que estavam indo de chinelo e bermuda. Ai, gente. Infelizmente, ainda existe, então, esse pensamento. Claro. E por isso que afasta as pessoas, porque você escuta um discurso desse, como que a pessoa que às vezes só tem um chinelo e uma bermuda, ela vai querer ir ao teatro? Não, ela não vai querer ir ao teatro. Não vai se sentir bem, não vai se sentir confortável. Então, tem ainda, infelizmente, também esse discurso de a roupa para ir para o teatro. E não existe isso. Você vai lá no Sátiros, o teatro, ele é feito de uma forma muito democrática. Realmente, a gente tem ingressos acessíveis, e também a companhia tem um discurso da gente trazer pessoas que normalmente às vezes eram marginalizadas pela sociedade para fazer parte da companhia também. Que legal. Porque como a gente faz parte ali da Praça Roosevelt, antigamente realmente a Roosevelt era um lugar muito de prostituição e de tráfico de drogas. E o Sátiros, quando chegou, ele começou a ter um processo de revitalização do lugar, junto com os amigos da praça. Então tem o Parlapatões, tem outros espaços ali de teatro junto. E aí, na companhia, foi trazendo pessoas travestis, pessoas trans, para fazer parte, que normalmente são marginalizadas, né, pela sociedade. Pessoas pretas, que também não têm acesso. Ótimo. Então, tem Porque daí, vários fazendo projetos. parte da companhia, elas já vão se sentir mais à vontade de continuar indo ao teatro, de trazer pessoas que também fazem parte da realidade delas. Exatamente, pessoas que normalmente não têm a oportunidade. Então, realmente, a companhia tem isso. E daí a companhia, às vezes, ela é muito criticada. No sentido, gosto muito do serviço que vocês fazem, mas a peça não gosto muito. Ou não são bons as pessoas, não sei o quê. Gente, não existe. É muito mais um preconceito, realmente, de você trazer voz para esses corpos e corpas, sabe? De essas pessoas estão ocupando o mesmo lugar agora do que eu, sabe? Tipo, então existe esse preconceito ainda muito dentro da própria classe artística. Em vez de a gente se unir, tem esse afastamento, essa divisão, sabe? Então, é muito complicado. Então, a gente falar sobre acessibilidade, de levar a arte para todo mundo, eu acho que também tem que começar também um movimento da própria classe artística. De não esperar que o público venha até a mim. Eu vou fazer então. Por que não levar? Por que não ir para quebrada realmente fazer o espetáculo? Porque tem medo? Porque, eu acho que é perigoso. Mas você já teve a vivência de levar alguma coisa para lá, sabe? Então, o Festival Satirianas é uma forma da gente também fazer com que espetáculos que às vezes também tem a sua companhia lá no interior de São Paulo, ou então no seu bairro da periferia, possa ser ouvido também. Então, são muitas inscrições, as pessoas são selecionadas e você vem fazer o espetáculo no Sátiros, no Parlapatões, em toda ali a Praça Roosevelt. Esse ano a gente estava com o Teatro Oficina também junto, que foi incrível. A gente fez em homenagem ao Zé Celso, que nos deixou recentemente. Então, pague uma quanto forma, puder, pague quanto puder. Se a pessoa não quer pagar porque não tem condição, não paga. Se tem 1 centavo, se tem 5 centavos, porque ali o foco não é o dinheiro, e sim a democratização da arte. Realmente, de você levar ali 72 horas de arte, de teatro, música, circo, dança para todo mundo. Nossa, parabéns, Gui, por toda a trajetória. A gente já chegou no final. Obrigada. Esse manhã não falar bastante, né, gente? Mas conseguimos passar por tudo que a gente tinha planejado. Tá maravilhoso. Eu queria, assim, quem viu aqui, você amou sua trajetória, quer trocar uma ideia, quer saber onde você está em cartaz, ou quer te contratar para ser diretor, como que faz para entrar em contato? Olha, minhas redes sociais, vou dar meu arroba, né? Porque hoje em dia é o arroba, né? Então, @Gui L. Andrade. E lá você vai se conectar comigo. Vai ter o meu portfólio, todos os meus trabalhos, seja como ator, como diretor, produtor. A gente vai fazendo de tudo um pouquinho. E agradeço muito o convite, viu, Thaís? Eu
amei, foi uma conversa incrível. Como eu te falei, assim, às vezes falta tempo, sabe, para tanto conteúdo. Daria pra gente conversar mais 1 hora aqui. Com certeza. Fica uma próxima oportunidade. Com certeza está convidado para os outros videocasts. Obrigado, viu, Thaís? Imagina. E a gente também tá nas redes sociais, profissões.ec, no TikTok, no Instagram, profissõeseconomiacreativa.com.br. Eu sou Thaís Polimene, TikTok, Instagram, e thaispolimene.com.br. Obrigada, gente. Obrigada, Gui. Obrigado, Thaís.